De modo, Bruno, que aí eu queria te fazer uma pergunta que é muito, muito abrangente, tá? Mas que você falasse o que você acha que é mais relevante. Você como médico e também para dar uma força psicológica para as pessoas e para os familiares, amigos, etc., que estão vivendo esse, vou dizer sofrimento, mas essa tribulação momentânea na vida, tá? Que são os casos de paciente que tem metástase, que o câncer gerou metástase, que para quem não sabe, qualquer coisa me corrija aí, o câncer local se espalhou para alguns órgãos do corpo. Inclusive, eu estou seguindo nas redes sociais, desculpa, português aí. Eu estou seguindo a Isabel Veloso, que é uma moça que descobriu que teve câncer e tal, e que está com metástase, e ela decidiu compartilhar isso aí nas redes sociais dela, me sensibilizou até, e acho que você poderia comentar sobre isso, que ela, como está tendo uma boa relevância em rede social, pode chegar a outras pessoas, às suas palavras, para ajudar, não só dando uma força emocional, psicológica, como também com esclarecimentos médicos e técnicos. Me fala aí sobre como que está a metástase hoje em dia, que você acha de mais relevante, que eu sei que é um assunto muito vasto também. Tenta resumir. Vamos lá, aqui não é um simpósio de oncologia. Nós não estamos num congresso. Exatamente, perfeito. Tudo de impressões mesmo, né? Porque, assim, se eu for lidar com cenário metastático de doença tal, cenário metastático de doença tal, de doença tal, eu teria aqui 70 horas para falar. Mas, no cenário geral, a radioterapia é um tratamento que ele existe para cura, né? Não vou negar isso, mas existe também muito de forma presente em pacientes metastáticos, pacientes que já têm ali uma doença, uma carga de doença alta, como você bem falou, começou em um órgão e está em outro, né? Isso já configura uma doença metastática. E a partir desse momento, a partir do momento do diagnóstico do câncer, é sempre assim preconizado que você estabeleça algum tratamento, né? Esse tratamento ele começa com a maior percentual, né, de tratamento curativo e já começa no primeiro dia ali uma ideia de paliação, né? Naquele momento ele ainda está ali dependendo do estágio, não está com tantos sintomas, não é isso que está preocupando o paciente naquele momento. Mas ao longo do tratamento isso pode se inverter. A possibilidade, a intenção daquele tratamento deixar de ser curativa e passar a cada vez ser mais paliativa, né? E isso pode se traduzir em décadas, né? Então, assim, paciente de câncer de mama, que a gente falou bastante aqui, tem paciente que tem muitos pacientes que eu atendo que, assim, já começaram a sua história do tratamento há mais de 20 anos. Então, vem um prontuário desse tamanho com outro em cima desse tamanho, né? Uma coisa assim, curou, não curou? Por que está tratando 20 anos, mas não era para ter morrido? Pode ficar várias, né, questões, assim, para quem não está habituado ali com câncer de mama. Mas existe recidiva, né? Ou seja, tratou, curou, ficou bem um tempo, a doença voltou. Tratou, ficou bem um tempo, a doença voltou. Tratou, ficou bem um tempo, a doença voltou. Isso pode se repetir aí por ciclos e ciclos e ciclos. Quando a gente fala recidiva, significa a doença voltar. Pode ser no próprio local, pode ser à distância, né? Então a gente pode chamar aí mais tecnicamente de progressão de doença, né? Então pode ser uma oligoprogressão, que significa uma progressão pequena, óligo é pouco, né? Não tão expressivo, ou pode ser uma progressão franca, né? Para todos os tipos de progressão recidiva, a radioterapia pode ser avaliada para ter um papel ali naquele tratamento. Então, são tratamentos de doenças metastáticas, de doenças progressivas, de doenças que têm recidiva, ou que já, desde o diagnóstico, já são metastáticas. A radioterapia pode atuar de forma a controlar os sintomas daquelas metástases. Tá? Então, assim, é muito frequente a gente tratar metástases ósseas, que causam dor, causam possibilidade de fratura, causam possibilidade de instabilidade daquele osso. Existe o cenário de urgência para a gente tratar, quando inclusive é uma metástase
Tem pouquíssimas urgências na radioterapia, essa é uma delas. Urgência médica significa que a gente tem que tratar em até 48 horas, ou a gente pode até ser preso se negligenciar, né? Você responde lá, né? Sim. Mas, enfim, urgência na radioterapia em relação à metástase óssea, ela pode se configurar numa situação de compressão medular. Então, uma metástase, né, um tumor crescendo no osso, ele pode começar a apertar um nervo ou a própria medula, né? Então, é que nem se eu estivesse apertando esse fio aqui, o microfone vai parar de funcionar. Se eu parar de apertar, talvez o microfone volte a funcionar. Depende aí do fio. Mas no corpo humano é mais ou menos assim. Sabe quando você dorme e aperta aqui e seu braço fica dormente? Mesma coisa. Na hora que você descomprimiu, volta a função do seu braço. Então, compressão medular é basicamente isso. Isso geralmente começa a se apresentar com o paciente parando de andar em certo ponto, né? Começa a ter uma dormência, uma perda de força, um formigamento, depois não consegue mais andar. Se a gente tratar em até 48 horas, depende, claro, do nível da coluna, né, em que isso está acontecendo. Quanto mais alto, mais parte do corpo paralisa, pode paralisar os braços também, mas quando é mais baixo, é daquele nível para baixo, né? Então, vamos colocar aí das pernas, questão de andar. Se ele está sem andar em até 48 horas por conta dessa compressão, uma radioterapia feita ali, muitas das vezes até em dose única, né? Um dia só, uma pancada forte, né? Uma dose ali suficiente, consegue fazer ele voltar a andar. Então, é quase bíblico, né? Levanta-te e anda, né? A Entendi. radioterapia tem Sim. esse papel para doença metastática. Ah, mas é uma doença metastática, ele já não tem cura, ele já não vai morrer. Pelo menos ele vai andar enquanto ele ainda não chegar num momento de... Sim, você está dando qualidade de vida, né? Qualidade de vida, Ninguém quer morrer debilitado, cada vez mais debilitado, sim. né? Então, assim, existe radioterapia de urgência também para sangramentos, né? Sangramentos volumosos, incoercíveis, que, botar nos termos aí, que nada controla, né? Um sangramento que nada controla, nada clinicamente, né? Então, a radioterapia atua ali, vamos colocar, enxuga esse tumor, o tumor diminui, os vasinhos que estão na superfície se fecham, para de sangrar. Então, paciente de câncer de mama avançado, já fez de tudo, já não tem, tá com aquela ferida feia, vou colocar aí grande, feia, que incomoda, que dói, que sangra, ninguém quer morrer sangrando. Morrer sangrando é muito catastrófico, muito desesperador, abate muito a pessoa, quem vê, todo mundo, assim, é terrível. Então, assim, parar de sangrar nos próximos 1, 2, 3, 6, 10 meses de vida que ela tem, é um ganho, assim, fenomenal, fenomenal. Concordo com você. Outras questões, né, de osso, principalmente a dor, né, a gente pulou ali um pouco a dor, fui para a compressão, mas dor óssea, tem paciente, nosso corpo, né, tem ali, posso estar errado aí, porque eu estou falando de cabeça, mas 206 ossos, vamos colocar aí. Tem 206 ossos que eu posso irradiar para tirar sua dor, se tiver metástase em cada um deles. Posso fazer um agora, um daqui a um mês, outro daqui a outro mês. Posso, o paciente volta, eu trato, volta, eu trato, volta, eu trato, para ele ficar sem dor. Ele está com metástase em 20 ossos, mas não está doendo em nenhum. Que bom, está vivendo, né? Perfeito. Outra questão também fundamental, vamos colocar aí, das urgências, né? Principalmente são essas, mas estou até aqui com a mão na cabeça, né? Metástase cerebral. Metástase cerebral é quando ela cresce, né? É um tumor crescendo dentro do cérebro, né? Uma metástase, nesse caso. Um tumor secundário, veio de outro lugar, mas está crescendo dentro do cérebro. Ele começa a empurrar essas estruturas do cérebro, você começa a perder essas funções cerebrais daquele local. Então é como se estivesse tendo um AVC, né? Ah, o AVC que paralisou esse braço. Ah, o AVC que me atrapalhou a falar. Ah, o AVC que, enfim, mudou minha visão, está perdendo a visão. Cada região do cérebro pode dar um sintoma neurológico, né, Sim. que a gente chama de déficit neurológico focal, né? Então, metástase cerebral, além disso, também dá dor de cabeça, né? E pode dar convulsão. Então, se eu tratar, se eu irradiar, se eu destruir aquela metástase dentro do cérebro, com uma técnica super refinada, super maravilhosa, que é o que eu sou mais fã, inclusive, que é a radiocirurgia. Tem esse nome, parece que a gente corta e opera e faz rádio. Não, não é isso. É porque ela é tão elegante e eficaz quanto se operasse e tirasse aquele tumorzinho dali. Então, com a radiação, é uma dose alta, numa técnica de volume muito pequeno, então precisa ali de todo um refinamento do físico médico, calibrar o aparelho para todas aquelas nuances, aqueles ajustes finos ali para tratar uma coisinha de meio milímetro.
Perfeito. milímetros eu consigo tratar e matar aquela doença no cérebro sem causar dano no cérebro normal, né? Então, fazendo isso, eu evito com que aquilo cresça, tenha uma dor de cabeça, tenha convulsão, comece a perder movimentos, comece a perder outras capacidades neurológicas. Bruno, vou falar aqui como um ser humano agora, tá? Nem como médico. Para mim também é assim. É a mesma coisa, né? Vamos dizer. Isso é muito importante porque você devolver a qualidade de vida a uma pessoa que está, por exemplo, com metástase óssea e, poxa, quer caminhar na praia, quer dar um mergulho e não consegue, porque não consegue nem caminhar até o mar, ou porque não consegue nadar. Se você com a radioterapia consegue resolver isso para ela e ela caminhar, seja caminhar na praia, seja até frequentar uma academia moderadamente, de acordo com as perspectivas, né, do que ela está tendo naquele momento, você devolve para ela a alegria de tocar essa vida que, teoricamente, é o que ela tem pela frente, né? Vamos a vida pela frente, a gente Sim, não sabe até quando. mas no caso essa pessoa está com uma doença já em estágio avançado. Ela tem ali uma ideia de que é um pouco mais Então, curta e aí, até certa medida, mas ela nunca tem pois é, certeza de até quando ela vai. aí eu já não sei, já é um papo mais psicológico demais, já não tenho essa capacidade de avaliar, não sei se filosófico, mas você dando, por exemplo, a pessoa, ela estava ficando cega porque, tô falando besteira, estava ficando cega porque estava comprimindo um nervo óptico, porque tinha uma metástase no cérebro. Aí você foi lá, fez uma radiocirurgia, que é uma radioterapia, né? Descomprimiu o nervo óptico, ela volta a enxergar. Poxa, ela adora ver filmes. Só esse ato dela poder assistir o filme que ela quer, ou ler os livros que ela quer, ou olhar para as pessoas que ela ama, o psicológico dela muda. Aí é uma teoria minha que eu acho que nem precisa entrar aqui. Se o psicológico da pessoa tá bom, a cabeça tá boa, naturalmente o emocional vai estar sendo reparado, consertado e melhorado. Aí, bicho, fica para uma outra. Se isso influencia ou não na progressão ou na cura do câncer. Aí não precisa me responder isso não. Filosofia minha. A gente chama aqui depois o pessoal da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, você junto, vai até ter que ampliar a mesa. Mas parabéns, porque esse trabalho que você faz no paciente com metástase, né? Você está devolvendo a qualidade de vida a uma pessoa que já está com sofrimento extremo. E talvez devolvendo a qualidade de vida para a família da pessoa também. Com certeza.